Mateus 28, versículo 18. Pronto? Diz assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, até o fim do mundo. Mas vamos ler de novo aí o versículo 19, por favor. Jesus aproximando-se, versículo 18, né? 18, perdão. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha para cá. Se você prestou atenção aí, o Senhor Jesus disse assim, ó: toda a autoridade. Autoridade aqui quer dizer autoridade, a capacidade de você mandar, a capacidade de você determinar aquilo que você quer, a capacidade de você queimar o mal, destruir o mal, receber a bênção. Autoridade é aquele poder que Jesus te dá de que algo que você determine seja executado. Por exemplo, é que nem um policial rodoviário. Imagina só, o policial rodoviário é um ser humano, sim ou não, gente? Mas como é que aquele ser humano de carne e osso, que pesa lá 80, 90, 100, 120 quilos no máximo, né? Como é que ele consegue parar uma jamanta, uma carreta? A carreta vem vindo, pá. O policial rodoviário dá o sinal com a mão lá e já manda, né? Não sei como é que faz o sinal da mão lá, mas já manda encostar. Como é que um policial de carne e osso consegue parar uma jamanta que, se passar por cima do policial, já era, né? Já foi, né? Rapidinho. Como é que ele consegue parar uma jamanta? Por causa da autoridade. Autoridade é isso. Ele fisicamente não tem força para parar uma jamanta, né? Não é o Superman, não é verdade, né? É para colocar lá para. Não. Se ele fizer isso, ele morre. Mas por causa da autoridade que o governador ou o presidente, sei lá, a hierarquia ela dá para ele, se ele fizer um sinal com a mão, a jamanta ou o motorista, né, tem que guiar a jamanta para o acostamento e parar lá. Por quê? Por causa da autoridade. O crente também é assim. Jesus está dizendo: toda a autoridade, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na onde mais? Na terra. Então, se ele fala toda a autoridade, veja bem, ó, repito, toda a autoridade. Ele não falou 90% da autoridade, ele não falou 15% da autoridade, ele não falou meio a meio. Olha, assim, metade da autoridade me foi dada. Ele falou isso? Sim ou não, gente? Ele falou quase toda a autoridade me foi dada? O que ele falou? Toda a autoridade me foi dada. Toda. 100% da autoridade me foi dada. A pergunta que eu te faço: se toda a autoridade foi dada para Jesus, sobrou alguma para o diabo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sobrou algum poder para o diabo? Não. Mesmo porque a Bíblia diz que Jesus derrotou o diabo lá na cruz. Lá na cruz e lá no inferno, Jesus despojou o diabo de toda a autoridade que ele tinha. Não sobrou nada. Toda a autoridade que o diabo tinha roubado não, tirado de Adão. O Adão cedeu a autoridade porque quis. Mas toda a autoridade que Adão tinha, e que, vamos dizer, se deixou levar e cedeu para o diabo, Jesus retomou. Então não há um pingo de autoridade para Satanás. Ou seja, o diabo não tem poder para fazer nada na sua vida e nem na vida de ninguém que crê. Porque você pode argumentar: pastor, se o diabo não tem poder, olha a irmã que contou o testemunho da cura do câncer aí. Por que ele conseguiu colocar um câncer nela? Graças a Deus foi curada. Mas por que tem outras pessoas que estão com câncer? Se ele não tem autoridade, por que ele consegue pôr um câncer? Se ele não tem autoridade, por que ele consegue causar acidente e matar as pessoas? Por que ele consegue entrar num bandido e o bandido atirar num pai de família e o pai de família morrer? Por que o diabo usa tanta gente nas drogas? Por que o diabo faz tanta bagunça nesse mundo?
Sabe por quê? O que Jesus mandou fazer mesmo em seguida? Ide, portanto, e anunciar, como ele fala aqui, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha para cá. Ele fala assim, ó, para os discípulos, toda a autoridade me foi dada. Vão, portanto, façam discípulos. Fazer discípulos quer dizer, discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Ensinem essas pessoas que toda a autoridade me foi dada. Ensinem essas pessoas que elas não precisam mais sofrer na mão do diabo. O Senhor Jesus em Marcos, ele fala assim, ó, é um complemento, né? Ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fala, evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas notícias, boas novas, notícias boas. Que notícia boa que é essa? Que o diabo não tem mais autoridade, que ele não tem mais poder, que você é livre, que você agora inverteu o quadro. Antes você era o prego, o diabo era o martelo. Hoje inverteu, ele é o prego e você soca na cabeça dele. Só que o problema é justamente esse. As pessoas não sabem disso daí. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso, especialista em mentir, especialista em enganar, especialista em convencer a pessoa de uma mentira. Então, tipo assim, vamos pegar o testemunho da irmã aqui. Deu um câncer ali. Muito bem, deu um câncer. O câncer é real? Claro que é real. Ela sentiu, fez o exame, constatou. O câncer é real. O câncer não é uma mentira. O caroço, a célula cancerígena começou a se desenvolver. Mas onde está a mentira aí? Que aquele câncer era dela. A mentira é essa. Por que é uma mentira que o câncer era dela? O câncer existe, mas não é dela. Não é meu, não é teu. Mas por quê? Qual é a mentira? A mentira está aí por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus já levou o câncer que estava nela, já levou o tumor que talvez, tem, está amarrado no nome de Jesus, mas talvez esteja em você, em alguém da sua família, já levou o diabetes que está destruindo o teu pâncreas aí, o teu pâncreas, a tua saúde, né? Já levou o teu caroço, já levou o teu a pedra na vesícula, já levou pedra no rim, já levou essa enfermidade toda no corpo dele, já levou. Jesus, quando ele veio na cruz, ele derrotou o diabo, e tudo que o diabo colocou na nossa vida, ele levou para ele. Então, se Satanás entra como enfermidade no seu corpo, a mentira não é a doença em si, porque a doença existe. O equipamento médico constou lá a doença. Quando você vai no médico e faz um exame de sangue, né? Você pega o caso da menininha aqui na igreja, que ela tinha leucemia, câncer no sangue. O exame de sangue constatou, da espinha constatou que ela tinha leucemia, que estava no corpo dela. Não é? Então a doença é real. O que não é real é a ideia que o diabo tenta colocar na tua cabeça. É teu, você vai morrer disso. É teu, você vai sofrer por causa disso. É teu, agora acabou tudo. Essa é a mentira de Satanás. Então, o diabo consegue agir na vida de uma pessoa porque a pessoa não conhece a palavra de Deus, ou tem gente que conhece, mas não acredita. Então ele entra com essa história de que você tem que passar por isso, que isso é teu, que não tem como solucionar. Então ele engana você. Então, por falta de você reagir, o mal fica ali. Agora eu te pergunto, por que o câncer saiu do seio da irmã? Por que o Senhor Deus confirmou a fé dela? Você escutou o que ela falou aqui, até chegou na meta, né? Desabafou, né? Eu não aceito morrer disso. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas não tem que ser que esse maldito câncer. E outra coisa, isso aqui não é meu. Em nome do Senhor Jesus, isso aqui não me pertence. Falou certinho, ela acreditou nessa palavra. Essa é a boa nova. Ela acreditou nessa palavra. E quando ela acreditou nessa palavra, o diabo não pode mais fazer nada. Ele tem que pegar tudo que é dele, e dar no pé. Agora, se surge um problema para você, e você fica, vou morrer, agora, não sei o que tem. Porque tudo bem, você pode até estar assim hoje, mas a partir de hoje você não pode mais continuar desse jeito. Depois de um testemunho desse, e depois da palavra que você ouve, você não pode mais continuar aceitando doença, vício, a sua família perdida.
Você não pode aceitar mais teu casamento destruído, você não pode aceitar mais essas coisas do diabo aí. Você tem que reagir. Você tem que reagir. Você tem que entender assim, ó. A palavra de Deus eu ouvi hoje na igreja. Ela diz que toda autoridade foi dada para Jesus, o diabo não tem nenhuma. Nada. Tudo que o diabo faz na base da mentira. Ele engana você, ele coloca medo em você, ele assusta você. Mas o dia que você entender que ele é mentiroso, você vai perder o medo, você vai dizer, desgraçado demônio, me enganou até hoje, me colocou medo, me colocou depressão, ele me fez pensar que eu não podia fazer nada, agora pela palavra de Deus eu sei que eu posso pisar nele, eu sei que eu posso repreendê-lo, eu sei que eu posso exigir que ele saia e ele tem que sair. É assim. Quando você descobre a verdade te liberta. Sim ou não, gente? É assim que acontece. Então, aí você pode argumentar, pastor, eu entendo. Eu entendi que o senhor leu aí, eu li também. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Mas não fala que foi dada para mim. Fala sim. Quando ele falou, logo após ele ter dito, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, o que ele falou para os discípulos? Vão, portanto. Vão, portanto. Vão, portanto. Quer dizer, peguem essa autoridade e vão evangelizar. E vão falar para esse povo que acabou o tempo do sofrimento. Você quer ver outra parte da Bíblia que fala isso? O Senhor Jesus, quando mandou os discípulos evangelizarem, quando eles voltaram, e eles voltaram testemunhando, né? Tudo que havia acontecido, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas. O que eles falaram para Jesus? Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus fala assim, eis que vos dei, o quê? Autoridade. Ele está dizendo, eu dei para vocês, a autoridade que eu tenho é tua agora. Pode usar autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. É isso daí. Vou falar uma coisa para você. Desde o dia que eu batizei, já faz quase 20 anos isso daí. Desde o dia que eu batizei, até hoje, a minha só cresceu em todos os sentidos. Não houve queda de qualidade, houve melhora de qualidade de vida melhor. Não houve queda de qualidade, só houve melhora de qualidade. Em todos os sentidos. O diabo tenta. O diabo se levanta, mas nunca tive derrota. Eu estou dizendo para você, porque tem o seguinte, quando Jesus te chama para aceitá-lo como Senhor e Salvador, Ele não te chama para ser prego, para o diabo ficar que nem um martelo batendo na tua cabeça. Isso aí é ensinamento errado. Tem pessoas que batizam e falam assim, não, se foi só batizar, a quanta coisa ruim que aconteceu, é porque está fraco na fé, não está tendo entendimento, quando vem na igreja não presta atenção. Se prestar atenção, você vai ver que o teu batismo foi para te fazer mais que vencedor, não foi para te fazer um derrotado.